Irmãos, olha só que importante que tem aqui nesse texto em Deuteronômio. Olha que importante aqui, ó. Olha só. Preste muita atenção que isso aqui está falando claramente, tá? Eu acho assim bonito. Eu acho bonito na palavra de Deus que tem assuntos que ela fala claramente, assim, sem rodeio e só não entende quem não quer. E quem entende, muitas das vezes, finge que não está entendendo para continuar praticando errado. Essa é a verdade. Presta atenção, tá? Por favor. Eu vou ler desde de cima, ó. Versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, tá falando de um profeta, tá? Levantado por Deus, no caso. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, acabou com 99,9% das congregações nesse texto aqui. Acabou, filhão, acabou. Ô irmãzinho, ô amadinho, ô ungidão, acabou. Acabou. Sentença de Deus, acabou. Sabe por quê? A maior parte está falando coisas que Deus não mandou falar. Deus não mandou falar porcaria nenhuma. E é um tal de Deus falou. É um tal de Deus manda te dizer. É um tal... Meu Deus, Deus está cheio de menino de recado, é isso? Deus está cheio de menininha de recado? Eis que te digo, o Senhor manda te falar labaça de lavacheias. É isso? Deus está dizendo isso? Irmãos, isso é perigoso demais. Isso está enganando milhões de pessoas. Milhões, né? Não é pouquinho, é milhões. Preste atenção, eu estou lendo o texto, não estou inventando palavra da minha cabeça aqui, ó. Porém, o profeta que tiver a presunção, olha só, Deus está dizendo que quem fica se metendo a falar em nome dele, ele não mandou falar coisa nenhuma, é presunçoso. Está inventando mentiras, dizendo que foi Deus quem falou. É uma presunção, ou seja, é audácia demais. É audácia demais eu dizer que foi Deus que falou uma coisa que Deus não falou. Por isso que eu temo diante de Deus ficar dizendo algumas coisas para algumas pessoas. Quando Deus realmente fala e me direciona a dizer alguma coisa, eu digo. Caso contrário, eu calo a minha boca. Porque quem sou eu para dizer que Deus disse uma coisa que Ele não disse? Que burro sou eu? Que animal espiritual sou eu para ser queimado no inferno? Eu dizer que Deus está mandando falar alguma coisa que Deus não mandou. Versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Irmãos, milhares de cultos hoje são cultos a deuses estranhos, a demônios, a entidades
estão tocando tambores dentro das congregações, vestindo roupas brancas e compridas, girando, rodando. São cultos a demônios, irmãos. São cultos a demônios. Outros deuses. Será que dá para entender que tem outros deuses? Tem outros deuses assumindo um papel que não é deles dentro das congregações? Outros deuses. Esse profeta é invenção minha? Está escrito o quê? Esse profeta morrerá. Tanto que fala em nome de outros deuses, quanto que diz que foi o Senhor que mandou falar. Eis que te digo, e não foi Deus coisa nenhuma. Só que preste atenção, há muitas décadas, Deus entregou várias congregações nas mãos do inimigo porque gostam desse tipo de coisa. Deus deixou que o espírito do erro operasse neles e tem operado durante décadas nos últimos anos. Você entendeu por que há tanta profecia, tanta revelação? Ninguém faz revelação que você vai ter que pegar uma enxada e capinar um terreno de... Capinar um terreno de 12 por 30, irmão, sozinho. Ninguém quer revelação trabalhosa. A revelação, ela tem vindo sempre para dizer a você que você vai se dar bem. E sinceramente eu não encontro isso na Bíblia. Profetas, homens de Deus, sempre foram usados por Deus para dar sentenças. Profetas, homens de Deus, chegavam para reis sem medo algum, dizendo assim, ó, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Aonde é que está isso hoje? Não existe mais, irmãos. Não existe mais. Hoje os profetas são profetas de meia tigela, são vagabundos espirituais, adivinhadores, agoureiros, feiticeiros, consultam a espíritos dos mortos, que na verdade são demônios. Essa é a qualidade dos profetas de hoje. São falsos, são mentirosos, estão trabalhando para o reino das trevas. Eu vou ler de novo. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, meu Deus do céu, que burro que você é se você falar alguma coisa em nome de Deus, que Deus não disse coisa nenhuma. Eu não quero estar na sua pele, porque a sua pele nem vai existir mais, vai ser queimada. Só que vai ser de uma maneira interessante, que talvez você procure morrer e não vai conseguir. O sofrimento vai ser bem intenso. Então estão dizendo coisas que Deus não mandou falar coisa nenhuma. Estão profetizando bênçãos, prosperidades, sabe? Uma coisa estrondosa vai acontecer na sua vida. E ninguém quer viver mais uma vida simples, irmãos. Ninguém quer viver mais uma vida de arroz com feijão, irmãos. Todo mundo só quer tirar a sua ondinha. A verdade é essa. Os irmãozinhos tudo com a calça boca zero. Sabe o que é isso? Investiga aí, dá uma estudada. Calça boca zero, os profetas vagabundos do inferno. Aquela gravatinha slim, né? Irmãos, olha só, eu entendo de moda, tá? Porque eu já trabalhei para uma grife bem famosa aqui no Brasil. Eu fui um dos melhores vendedores, né? Dessa grife. Investiga aí, irmãos, tudo aí, como que surgiu a gravata, para que surgiu a gravata,
As pessoas não têm conhecimento das coisas, irmãos. Pelo amor de Deus. Ainda coloca aquela gravata slim, sabe? Aquela calça apertada. E não tô falando de mulher, não. Tô falando, se eu falar de mulher, vai ser pior ainda, tá? As mulheres hoje dentro da igreja não têm senso. Lança aquela saia que é apertada, que dá pra, assim, você ver tudo. Bota a saia abaixo do joelho, quase lá no pé. Mas a saia parece que foi embalada a vácuo. Aí você tá indo pra... Eu vou falar aqui, tá? Você tá indo pra cultuar a Deus ou pra mostrar a sua bunda pros outros? Pra mostrar parte do seu corpo pros outros? Pra mostrar que você tem alguns volumes? Hein, irmãzinha? Vão pro culto com roupa de academia. E aí? Tá escrito isso, né? Essa é a ordem de essência que Deus ensinou nas igrejas de hoje. As irmãs colocam aquele vestidão longo, mas o vestidão é embalado a vácuo, irmãos. Né? E aí? Fica só um toque aí para as mulheres que são candidatas ao inferno, tá bom? Esse é só um toque. Ah, mas Senhor, eu cantei no grupo eu fiz aniversário no grupo de 130 anos. Vai pro inferno igual. 130 anos cantando no grupo das irmãs e vai pro inferno igual a todas as outras mulheres mercenárias deste mundo que não se dão valor e querem mostrar o seu corpo para os outros. A despeito também de muitas mulheres que estão na internet hoje vendendo imagens de partes do seu corpo, são prostitutas da internet. É uma nova classe que surgiu ultimamente, né? Elas dizem que não são prostitutas, mas são prostitutas porque estão vendendo partes do seu corpo para que outros vejam, e há um pagamento para que aquelas imagens sejam liberadas, e elas sem pudor nenhum liberam partes do seu corpo para que milhares de pessoas vejam. Isso se chama prostituição, é abominação ao Senhor. E as irmãs das igrejas estão fazendo a mesma coisa com as suas roupas, estão liberando partes do seu corpo para que os irmãos se deliciem olhando. Estão fazendo vários homens pecarem. Essa é a verdade. Você achou que eu não ia falar esse tipo de coisa, não? Analisa as roupas do povo que frequenta a sua igreja. Ao invés de dizer assim, nossa irmã, tá arrasando, deveria tomar vergonha na tua cara, irmã. Vai se converter, irmã. Vai botar uma roupa decente. Você não vem pro culto para mostrar a bunda pros outros, não. Você veio pro culto para adorar o Senhor. Você veio pro culto para adorar o Senhor ou para você ser adorada? Aí muitas ainda sobem lá no altar. Sobem lá no altar para falar da palavra do Senhor. Irmãos, vai ter muita gente povoando o inferno, irmãos. Vai estar quentinho lá, hein? Vai estar faltando espaço. Então, esses camaradas aqui estão dizendo que foi Deus que mandou falar. É o Senhor. E Deus está dizendo que eles vão morrer. Eles vão morrer. Cuidado com os profetas da atualidade que estão se dizendo profeta. Profeta não fica falando assim, ó, eu sou profeta de Deus. Cuidado, irmão. Ô, irmão, cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Tá cheio de vagabundo espiritual se dizendo profeta aí, irmãos. Tá cheio. E eles procuram simplesmente uma oportunidade, e de acordo com a cara do cliente, a profecia é desferida sem dó nem piedade. Ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração,
Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Outra coisa que eu vou ensinar a você agora, pela misericórdia de Deus, que está escrito aqui, é que não se ensina claramente, assim como milhões de cristãos não sabem o que é o pecado contra o Espírito Santo, tá bom? Aqui, ó. Como é que eu vou conhecer se uma profecia é de Deus ou não? Querido, quando é de Deus, ele se cumpre. Quando é de Deus, Deus faz acontecer. Quantas profecias eu recebi há anos e anos e anos atrás e não se cumpriram até hoje. Quantas profecias você já recebeu que não se cumpriram e você às vezes ainda continua acreditando naquele falso profeta, aquela falsa profeta, porque era uma senhorinha de cabelo branco e você acreditou que era Deus falando. Pois é, eu prefiro ser tido como cruel, como uma pessoa que não respeita, do que eu ser enganado por espíritos enganadores, espíritos malignos e ser levado por vento de doutrina de demônios. Como é que eu vou conhecer a palavra que o Senhor não falou? A resposta aqui, ó. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é palavra que o Senhor, está escrito aqui? Não falou. Essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Olha só que informação importantíssima que Deus dá no final desse aqui, ó. Não tenhas temor dele. Aí as pessoas ficam com medo desses profetas vagabundos que fica até amaldiçoando. Ó, você sabia que tem congregação que as pessoas são amaldiçoadas se elas questionarem o profeta, ou a profecia, ou qualquer coisa que for pregada? As pessoas são amaldiçoadas às vezes em congregações. Mas Deus, não eu, tá? Eu não estou inventando isso. Você precisa entender o que está sendo falado aqui. Eu não estou inventando isso, está escrito aqui, ó. Esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Não tenha temor, não tenha medo. Não tenha medo dele. Não tenha medo. Você pode até zombar dele, sabe por quê? Elias fez o quê? Os profetas de Baal. Não só zombou, como matou todo mundo depois. Você não vai matar ninguém. Mas você ter medo de profeta vagabundo, profetisa vagabunda, que está profetizando coisas de demônio sobre a vida dos outros há anos e ninguém tem a coragem de dizer. E tem gente que sabe aí, tá? Tem gente que sabe aí dentro que é demônio, mas fica com medo de falar, porque sabe que muita gente na congregação não vai suportar ouvir a verdade e vai bater contra.